ZYR 986. Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. É com muita alegria que hoje estamos começando mais um programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a esse espaço temas e interesses gerais, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados e conversados à luz da doutrina espírita. Hoje abordaremos um tema de grande importância para todos nós. Fique conosco, nós vamos falar sobre a fatalidade e o livre-arbítrio. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta, a sua colaboração ou ainda enviando a sua participação. Você pode fazer através da live do Face da rádio, ou pelo WhatsApp 2049 1212, ou pelo fone fixo 2049 1200. Convidamos também para acompanhar nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube e o Instagram. Curta, compartilhe e comente nosso conteúdo, assim você vai levar a mensagem para mais pessoas. Nesses canais você também encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região, e pode acompanhar o anúncio dos próximos programas. A nossa equipe desta manhã, de sábado, nós contamos com a presença dos nossos amigos queridos Rony e Nick, ambos da Associação Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony. Bom dia, Michel. Bom dia, Nick. Bom dia a todos que nos acompanham e nos ouvem. Bom dia, Nick. Bom dia, Michel, Rony, Joãozinho que está aí com a gente e a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. E eu hoje, o âncora Michel da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes então de iniciarmos o nosso bate-papo desta manhã, peço licença para registrarmos o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A Escala Construtora. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Escala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. escalaconstrutora.com.br. A doutrina espírita traz inúmeros ensinos, dentre eles acerca da nossa liberdade de escolha, onde antes de nascer e renascermos temos uma programação espiritual, com o gênero de provas que teremos na nova existência. Se nossa vida fosse um livro, saberíamos ao menos os títulos de alguns capítulos, que ainda poderiam ser reescritos de acordo com a nossa vida aqui na Terra. Ou ao menos a gente teria então a base desse enredo que a gente vai viver na próxima existência. Assim, o programa de hoje vai buscar responder se está tudo escrito, como dizem alguns, se há fatalidade na vida, se temos esse livre-arbítrio total. Então fique conosco, interaja, participe, questione, vibre, para que possamos construir um ambiente de aprendizado e troca de experiência. Nosso assunto hoje, então, fatalidade e livre-arbítrio. Para começarmos, então, nossa conversa, Nick, o que é a fatalidade e qual a explicação do Espiritismo nos dá sobre ela? Bom, no Aurélio, a gente lê que fatalidade seria um caráter de fatal, uma sorte inevitável, quer dizer, algo que nós não podemos transpassar. No Livro dos Espíritos, uma das respostas que nos vem diz assim, que a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando de suportar tal e tal prova. Veja,
nós fazemos as escolhas antes de nós virmos para cá. O Michel falou que nós temos uma programação antes de nós voltarmos para o mundo de encarnados. Nessa encarnação, a gente escolhe algumas provas. Não todas na nossa vida, porque senão nós seríamos marionetes. Mas nós escolhemos algumas coisas que nos acontecerão e que nós teremos que passar. Serão provas da nossa vida. Então, quando nós escolhemos, de alguma forma nós fazemos uma espécie de destino. A gente escolhe muitas vezes a posição social. Nós sabemos, quando a gente faz uma programação, quem será nossos familiares, nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos. Essa programação já está feita. É claro que eu também tenho livre-arbítrio. De alguma forma, eu também posso escapar dessa programação que eu tinha feito anteriormente, antes de voltar para cá. E algumas vezes a gente escolhe, inclusive, as doenças. Alguma doença que eu terei que passar como uma espécie de prova. Olha, com 50 anos, talvez, eu gostaria de ter uma doença assim para ver como é que eu vou reagir. Talvez, muitas vezes, eu peço para passar por isso, para ter uma dificuldade na minha vida e transpassar esse momento tão difícil. E vejam, o fato de nós escolhermos o gênero das provas também faz parte do nosso livre-arbítrio. Veja, nós temos livre-arbítrio, inclusive, no mundo espiritual. Veja como tudo isso é maravilhoso. Agora, há uma grande diferença entre tudo o que nos acontece, porque a maioria das coisas que nos acontecem é porque nós fizemos a escolha. Nós fazemos as escolhas da nossa vida, antes de voltar a algumas provas, e aqui, diante dos acontecimentos que eu não tenho como segurar, por exemplo, o que acontece com os outros fazem conosco, né? Algumas coisas que os outros nos fazem. Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem simples que acontece todos os dias. Eu estou dirigindo e alguém vem e corta a minha frente. O que acontece na sequência é minha escolha. Eu posso dizer, bom, tudo bem, aconteceu isso, o problema é do rapaz que me cortou a frente. Ok? Mas eu também posso pegar o meu carro e sair atrás dele, buzinando, querendo briga. Então, assim, são escolhas na nossa vida. Todos os dias e todos os momentos a gente faz escolhas, não é? Então, a fatalidade nada mais é do que algumas coisas que eu pedi para acontecer na minha vida. Estas eu vou ter que passar em algum momento, né? Mas na sequência do nosso programa, a gente vai ver que nem tudo que eu escolhi, talvez eu tenha que passar. Você falou que já viemos quando estamos no mundo espiritual, antes da encarnação, nós já fizemos uma programação, né? Mas pelo nosso livre-arbítrio, nós traçamos um objetivo, né? E como nós temos o livre-arbítrio, nós andamos fazendo nossas escolhas. Às vezes fugimos longe desse objetivo, que não é praticamente nós traçaríamos uma linha reta onde que nós queremos chegar, mas continuamos dando curvas e voltas, né, e voltando. Então, que nem você falou, são as nossas escolhas que nos levam a tais pontos, né? Então, fatalidade, se nós olharmos pelos olhos da matéria aqui, acontece muita coisa. Aconteceu isso comigo, isso, aquilo com aquele outro, mas lá no fundo, a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, ver as consequências, o porquê, qual o objetivo do próprio espírito e tudo isso, nos leva a entender toda essa questão. Então a gente deixa de entender que é uma fatalidade, mas são resultados de escolhas nossas dessa vida ou de vidas passadas, são provas, que nem você falou, ou expiações que nós temos que passar nessa vida, né? E quanto mais nos desesperarmos tendo essa visão de fatalidade, mais nós sofremos. Então, o objetivo nosso é compreender, entender tudo isso, para que se torne, e nós nos fortalecemos para passar essas provas e expiações, né? Lá no Livro dos Espíritos, para quem quiser dar uma estudadinha sobre o tema, é interessantíssimo. Está no livro 3,
capítulo 10, lei de liberdade, tanto do livre-arbítrio quanto da questão da fatalidade. E aí os espíritos vão falar que fatal, o único momento que é da hora do nosso desencarne, né? E uma hora ou outra, não fatal, mas né? não o horário, que a gente vai desencarnar, né? Não, isso é fatal. É isso. A gente não vai ficar para semente, como diz os antigos, né? Seria fatalidade mesmo, o nascimento nosso e a nossa e mais ou menos os momentos da desencarnação. Mas a gente não sabe o tempo, né? Isso. A gente não sabe nem o tempo certo, nem o tipo, né? Porque isso pode ir mudando de acordo com a caminhada, e nem né? fatalidade que nós vamos seria fazer. se nós olharmos de uma outra visão, que isso é uma programação necessária. A encarnação, o nosso nascimento e o desencarne, porque se não existe o desencarne aqui, como que ia dar sequência no progresso humanitário? Né? Mas eu usei o exemplo do trânsito. Vou dar mais um exemplo. Como a gente está falando sobre fatalidade, muitas vezes acontece grandes acidentes, né? E as pessoas desencarnam naquele acidente. Mas vejam, se uma pessoa anda a 40 por hora aqui na cidade, né? Dificilmente, se acontecer um acidente, vai desencarnar. Agora, uma pessoa que resolve andar a 150 por hora e que anda todos os dias a essa velocidade, vai chegar um momento de que vai acontecer alguma... Não foi fatalidade, gente. Aquilo ali, ele escolheu, infelizmente, uma desencarnação antecipada ao que era. Então, aquilo não é fatalidade. Não era para ter desencarnado naquele momento. Ele escolheu porque ele andava numa velocidade muito acima da média do que deveria ter feito. São escolhas. É importante. Como diz o Chico, um suicídio, né? É importante sempre a gente lembrar que o nosso Pai, né? Porque é assim que Jesus nos ensinou a falar de Deus, né? O nosso Pai sempre está buscando o melhor para nós, né? Então, ele faz tudo, né? A espiritualidade faz tudo para tentar nos colocar na melhor posição e no melhor local possível para nossa evolução. Às vezes, o amargor que a vida traz, às vezes é muito da maneira que a gente está enxergando as situações que a vida nos traz, né? Então, por isso que às vezes a gente fala, porque minha vida é assim, porque eu devo ter feito algo muito grave. Às vezes é só a gente mudar essa situação, esse olhar, né, que a gente está tendo. E a doutrina nos traz esse consolo porque ela vai explicando alguns dos porquês e dos motivos disso, né, que a gente vai ver um pouquinho no decorrer do programa. Vamos para a segunda, então, Rony. Na questão 852 do Livro dos Espíritos, eles questionam, né, o codificador, né, o Allan Kardec, questiona os espíritos. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Você poderia nos explicar sobre isso? 2 pontos. A própria resposta lá no Livro dos Espíritos, ela fala, são talvez provas que lhe caiba sofrer. Nossa escolha. A nossa programação, que nem o Nick falou, antes de nós virmos para cá encarnar, nós temos uma programação, um objetivo, que nem eu falei. Nós traçamos uma linha, mas pelo nosso livre-arbítrio aqui, nós damos sequência, né? Vamos para cá, vamos para lá e voltamos no objetivo, né? Tudo depende de cada um pelo seu livre-arbítrio. Mas assim, ó, tem o Espírito Miramês, no livro, nos fala assim, ó: a fatalidade os persegue sem dó, mas eles mesmos abriram as portas para a dor. Nossas escolhas, né? E essa dor lhes mostrará mais luz em seus caminhos. Deus, na sua bondade e no seu amor, concede a todos de boa vontade a liberdade para escolherem os trilhos que lhes prover, desde que as leis não fiquem sem ser obedecidas. Todas as provas, todas as lutas, os infortúnios e mesmo as missões das almas são para harmonizar a mente, para que compreendamos o amor praticado, a fim de que todas as verdades espirituais nos apresentem de modo que passamos a vivê-las. Se nós, cada encarnação, cada oportunidade que nos dá, nós vamos melhorando, vivendo, por exemplo, aquele objetivo que Jesus nos ensinou, o que Ele nos ensinou a viver, no bem, no amor, nós vamos nos purificando. Quanto mais nós nos purificarmos como seres, menos atribulações nós vamos ter. O próprio Evangelho diz, Jesus falou lá, né? No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Ele não falou que não vai ter, ele não prometeu que vai tirar.
o que ele falou, tem de bom ânimo. Para quê? Para ir buscar, para correr atrás, para se purificar, para se melhorar como ser, para que ali na frente a gente não tenha mais tantas atribulações. Chico Xavier falava sempre, tudo passa. Vamos olhar para a nossa vida, essa encarnação. Não precisa ir lá atrás, ver outras encarnações. Nessa encarnação, quantas tempestades nós passamos pela nossa vida? E passou. Nos fortalecemos. Como que se forja o aço, o ferro, para transformar ele em algo melhor? Por exemplo, uma faca bonita, caprichada. É aquecido o ferro, martelado até dizer chega, escovado, esmerilhado, e não sai aquele... É o nosso processo. Então nós escolhemos o que nós queremos passar. Só que como na nossa visão do mundo material, por que tanto sofrimento? Nós ficamos nos lamentando. E às vezes, se nós encararmos de frente com boa vontade, já passa. Momentos alegres logo passam. Do jeito que passa uma tempestade e vem o sol depois, a nossa vida também é assim. Tem nossos altos e baixos. E é necessário isso para que nós não nos acomodamos. Porque que nem diz, ó, olha um eletrocardiograma, o coração vai lá em cima, vai lá embaixo, né? Que se tivesse numa linha, estaria morto, né? Estaria apagado. Então nós precisamos disso. Mas cada vez mais que nós trabalharmos no bem, trabalharmos na caridade, nos melhorarmos como ser, menos atribulações nós vamos ter. Essa crença que nós temos, né, da existência de Deus e do auxílio, da espiritualidade, ela traz um segundo questionamento sempre quando a gente está em vicissitude, né? O que nós temos que aprender perante a situação que está acontecendo na nossa vida? Se a gente sempre se pedir isso, né, a gente não está se colocando na posição de vítima, né? Quando a gente se coloca na posição de vítima, dificilmente a gente sai desse coitadismo, dessa coisa da dor, do problema. E aí, um segundo questionamento, a gente pode dizer, mas o que Jesus, então, poderia fazer no meu lugar quando está acontecendo isso? Como é que ele poderia agir? Que aí são dois pontos que a gente pode tentar manter o equilíbrio. Porque, às vezes, a gente vai cair em situações que são cotidianas que a gente vai errar. Mas é um processo que a gente está aprendendo. Assim como a criança não chega no primeiro dia de escola e sai lendo, escrevendo, recitando poema, nós também estamos num processo de aprendizado. E, às vezes, esse processo é doloroso. Às vezes, a gente diz, mas tem situação que desde a infância acontece comigo. Quem sabe a gente não está conseguindo ainda aprender o fundo daquilo para aprender. Porque a partir do momento que a gente aprendeu, o sofrimento vai cessar. Porque Deus ele não fica querendo punir a gente. O que nos pune é a maneira que a gente encara a situação, né? Então, digamos, a situação vai acontecer. Agora, o sofrimento é opcional de acordo com o que a gente vai entender daquela situação. E isso é difícil de a gente entender. Eu acho que só quem já conseguiu superar algumas situações, às vezes, consegue entender um pouquinho mais profundo. Daí parece que nós, espíritas, dizemos, não, assim, tá tudo bem sofrer. Não, não é que tá tudo bem sofrer. É que a gente entende que as situações difíceis vão aparecer e a gente só tenta enxergar, às vezes, um pouquinho diferente das outras pessoas. E aí nos dá mais equilíbrio para a gente suportar, né? Jesus disse, tende bom ânimo, né? Nessa primeira frase. Tende bom ânimo. E você falou sobre sofrimento, essa pergunta fala também das pessoas que são infelizes. Uma coisa importante para que a gente entenda, ninguém veio ao mundo para ser infeliz. Vamos deixar bem claro. O objetivo é a felicidade, é a nossa melhora. Nós viemos aqui para nos melhorar. Mas não precisamos ser infelizes para isso. O problema é como a gente vê as nossas dificuldades. A gente falou sobre o coitadismo, né? As pessoas que muitas vezes se sentem injustiçadas pelas coisas da vida e se colocam como vítimas. Na realidade, o que nós precisamos é fazer toda essa mudança. Como eu enxergo a vida? Como eu enxergo aquilo que me acontece? Eu vou ter que trabalhar para isso, para mudar. Se eu estou tendo dificuldades, se eu não estou sendo feliz, mude a direção da sua vida. As coisas têm que ser assim. Não está bom. A gente ouve bastante nas casas espíritas, pois é, aonde eu trabalho é tão ruim, eu não me sinto bem, me sinto humilhado. Ok, meu amigo. Vamos atrás de outra coisa, então. Se não está bom ali, com certeza em outro lugar deve melhorar. Mas nós precisamos fazer essa primeira ação.
Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, a visão da vida, a maneira que a gente encara, a gente muda a nossa realidade. Se eu começar a pensar de que eu não estou aqui para sofrer, de que eu tenho direito da felicidade mesmo com dificuldade, aos poucos eu vou mudando a minha realidade. As coisas não melhoram de repente, mas eu preciso fazer essa ação. Eu preciso trabalhar os meus pensamentos e as minhas atitudes. Exato. Essa questão nos remete àquelas pessoas que parece que tudo acontece com elas, né? Como é que é? A desgraça pouco é bobagem, né? Parece que vem um turbilhão, nuvem, né? Sempre, e a tempestade está sempre em cima desse indivíduo, né? Mas vamos ver do outro lado. O que essa pessoa está fazendo? O que, por exemplo, eu estou fazendo para que essa tempestade vá embora? O que eu estou emanando? Porque às vezes eu posso estar quietinho, sentado no meu cantinho lá, sossegado. Mas os meus pensamentos, o que estão construindo? Não se muda o mundo para meu bel prazer. Não, eu tenho que mudar para que o mundo seja melhor. Então, assim, às vezes, o vitimismo, ele faz com que a pessoa ele trabalhe e construa aquele mundinho, aquelas tempestades lá. Mas não faz nenhum esforço para mudar e ir para frente. E que nem vocês falaram, o comodismo, tal, o coitadismo, fala, mas o espiritismo acaba sendo convivente com esse. Não, nós buscamos a compreensão. A partir da compreensão, o espiritismo nos ensina que pelos nossos esforços nós vamos mudar. O Nick acabou de falar, não é de um momento para outro. Mas eu preciso plantar coisas boas agora para colher ali na frente. Não vou plantar hoje e colher amanhã. Há muitos movimentos hoje que querem, né, mudar palavras ou mudar o mundo para daí as pessoas se sentirem bem. Só que é muito difícil isso, né? Você esperar o outro mudar para daí eu começar a reagir, né? Porque é uma coisa meio ingênua, né? Então, mesmo a gente for ver na natureza, né? Como é que a criança aprende a caminhar? Ela vai levantar, ela vai cair. Agora, se você toda hora ficar ali agarrado na criança e não deixando ela dar os passinhos dela, então cada um tem um processo. Então, é muito difícil. Então, e aí o que acontece também com esses movimentos? Eles querem impor, mas sem propor nada diferente para aquilo, né? Eles jogam um monte de problema e dizem, isso aqui é o problema. E não dá muita solução. Até porque eles não têm solução. Então a gente tem que ter essa mentalidade, né, que nós, enquanto pessoas, se nós melhorarmos aos pouquinhos e incentivarmos as pessoas a ter um pensamento melhor, com certeza a nossa família vai se harmonizando mais, a gente vai gerando uma situação melhor. Sim. E aí a importância das religiões, né? As religiões, principalmente, a que a gente frequenta é o espiritismo, mas acredito que as religiões cristãs e outras também tenham isso, né? Vão criando um sentimento que está todo mundo se apoiando. A gente, tá difícil, mas a gente vai conseguir mudar, né? Isso. E aí vê alguém sendo vitorioso e diz, não, mas eu também consigo fazer, porque aquele lá venceu. E aí a gente vai lá fazer caridade e escuta aquela pessoa que está em dificuldade, dizendo, não, mas eu estou agindo assim e está me melhorando. Eu disse, poxa, eu também posso fazer isso. Então, buscando o contato com o outro, muitas vezes a gente acha uma solução para nós, né? Na relação com o outro, as soluções vão aparecendo, porque é nessa entreajuda, né? A gente se dando a mão, se apoiando, porque é assim que a sociedade foi construída, né? Com várias pessoas se apoiando, né? Porque antigamente um cultivava uma coisa, outro cultivava outra e necessitava da troca para que os dois pudessem fazer uma alimentação melhor. Sim. Né? Hoje em dia a gente já não tem isso, né? Hoje em dia a gente pega o celular, clica ali, se tem dinheiro, só manda encomendar comida, né? E aí facilitou muito, a gente acabou ficando com muito tempo livre e em vez de a gente estar fazendo isso para coisas boas, a gente está pensando em bobagem, está criticando o outro, está se colocando em situações que às vezes a gente está criando situações difíceis, né? Criando essa nuvem que o Rony falou, né? Se colocando sempre como coitado, como difícil, como o mundo é muito ruim, é muito difícil vencer no mundo. Mas a situação, às vezes, não é nem você ser um campeão, né? Às vezes é só você estar bem consigo mesmo, ir devagarinho, né? No seu ritmo, porque também a gente não pode copiar a vida do outro, né? Não é porque o Rony hoje é bem sucedido que eu também tenho que ser bem sucedido tanto quanto ele. Às vezes, se você só um pouquinho, já tá bom também. Né? Mas a gente quer copiar a vida do outro, né? Tu falou dentro do esforço de cada um. Isso. Mas tu falou sobre as pessoas interagindo, elas vão aos poucos encontrando as suas soluções. Sim,
Mas também, quando eu interajo com você, eu vejo que talvez os teus problemas sejam tão grandes que os meus são muito pequenos. Então eu começo a ver a vida de outra maneira. Nossa, eu estava reagindo àquilo que estava me acontecendo muito mal. Poxa, o Michel tem tantos problemas na vida dele, ele reage tão bem. Os meus problemas não são tão grandes assim. A gente começa a ver o lado do outro. A gente sempre fala, olha para o próximo. Olha para o lado, vejam o que as pessoas estão passando. Talvez o teu problema não seja tão grande assim. O Chico não saía, quando estava triste, não saía para a favela fazer caridade? O porquê da caridade é uma coisa muito boa para trazer alegria para nós? Faz o que vocês estavam falando, a gente olha para o próximo, olha a dificuldade do próximo e vê que a nossa, às vezes, é bem menos, bem atenuante perante a sociedade, né? Mas assim, ali está girando o amor, porque a caridade é o amor em movimento. E isso nos traz uma alegria, um bem-estar, uma coisa que você se propôs a fazer para o próximo sem pedir nada. Isso é contagiante. Então, vamos sair do nosso comodismo e olhar para fora, que às vezes a fatalidade somos nós que estamos criando. Vamos interagir com os nossos amigos que estão nos assistindo lá no Facebook. A nossa irmã Lia dá bom dia para nós. A Marisa, a Idair está sempre aqui conosco. A Maria Fiorentin. A Aline, desejando um ótimo dia, iluminado para todo mundo. A Carla. O Jair, lá de São Lourenço do Oeste. Obrigado, Jair, pela tua presença aqui conosco. O Nelson de Souza, que está sempre conosco também. O Ailton Correia, lá de Tubarão. Tubarão. Né? Falando que é bom refletir sobre esse tema, né? A Andréia, a Clenir, a Nelly, a Idacir, muito obrigado, gente, vocês estão interagindo, isso contribui muito e impulsiona para mais pessoas poderem entrar em contato e também, quem sabe, auxiliar elas, né? Praticando essa caridade que a gente está comentando. Nick, na questão 859 do Livro dos Espíritos, existe a pergunta: se a morte não pode ser evitada quando chegou a sua hora, ocorre o mesmo em todos os acidentes que nos atingem no curso da vida? Pois é, nós conversamos anteriormente sobre isso. Destino mesmo é mais ou menos a época que eu vou encarnar e a época que eu vou desencarnar. Isto, com certeza, eu terei que passar. Agora, as coisas menores na nossa vida são escolhas sempre. Sempre são escolhas, né? Nós podemos prevenir esses acidentes. Nós precisamos ser previdentes, né, gente? De resto, quase tudo na nossa vida são escolhas e são consequências. Cada escolha, eu tenho a minha consequência. Não é normal? Nós não falamos sobre colheita, plantação e colheita. É normal que isso aconteça. Se eu sou uma pessoa que reajo com violência a tudo que vocês me fazem, com certeza um dia alguém vai ser violento comigo. Isso é natural que aconteça. Se eu não cuido da minha saúde, nós estávamos falando antes de começar o programa sobre saúde. Se eu não cuido da minha saúde diariamente, né, não precisamos ser um exemplo, né, mas eu não preciso ingerir comidas calóricas todos os dias. Né? Vai comer uma pizza, eu como uma vez por semana. Agora, se eu comer pizza todos os dias, de alguma forma, alguma coisa vai acontecer de errado na minha saúde. E aí não é questão de Deus, né? Não é questão divina, gente. São escolhas na minha vida. Né? Nós não falávamos agora sobre academia. Poxa, não é que a gente adora ir na academia, mas a gente precisa ir. De alguma forma, algum exercício eu tenho que fazer, porque a idade está chegando. Se eu não prevenir, problemas de saúde eu terei. Então, a gente precisa, de alguma forma, assumir todas as coisas que eu vou pedindo, né? Se eu quero paciência, eu tenho. Deus não vai me mandar paciência. Ele vai me testar. Então eu tenho que aprender aos poucos a ter paciência. A vida é assim. Nós não falamos agora sobre a criança. Eu tenho que deixá-la, para ela aprender a andar, eu tenho que deixá-la cair de vez em quando. E a nossa vida é assim, é um eterno caio, levanto. Preciso ver o que aconteceu. Por que é que eu caí daquela maneira? E me prevenir, não é? Uma outra questão, a gente estava falando sobre prevenção agora. Então,
a maioria dos médicos estão dizendo: eu estou perdendo a vida dos meus pacientes para bancos. Como assim? Sim, todas as vezes que alguém, eu sou a prova que eu quebrei minha mão por causa disso, eu subi num banco de 50 centímetros de altura, o banco quebrou e eu quebrei a minha mão. Muitas pessoas batem a cabeça, né? Então, se eu tivesse usado uma escada e não um banquinho, apropriado, né, Nick? Eu não teria quebrado a mão. Vejam, tudo é consequência. As minhas decisões geram algum tipo de efeito, ação e reação. É bem interessante isso também, porque assim, nós estamos no mundo de provas e expiações. E aqui existem muitas pessoas que ainda estão nesse estágio de luta ou fuga, né? De briga. Então, se a gente entra naquela mesma situação mais animalizada, né? De querer sempre se impor, de querer sempre ter razão, como o Nick está falando, as situações difíceis vão nos acontecer. Então, sejamos nós que freamos, né? Às vezes o familiar já acordou, se bateu na mesa. Se a gente vai lá dizer, mas todo dia você está reclamando, mas todo dia não sei o quê, você vai entrar naquela vibração e às vezes vai passar o dia inteiro assim, né? Sim. Sendo reativo, xingando, apontando. Então, às vezes o que a gente faz? Levanta, faz a nossa oração, diz: ó, Deus, me ajuda nesse dia para mim, pelo menos. Aí a gente pode estabelecer um objetivo. Hoje eu não vou reclamar. E aí a gente passa o dia inteiro naquela vigilância, né? Porque é o orar e o vigiar, né? E aí a gente tenta não entrar nessas situações. A gente tem um familiar mais difícil ou um colega de trabalho mais difícil. Se a gente não está num bom dia, às vezes a gente não interage tanto com ele, para não se colocar naquela situação, para não, né, entrar naquele combate, né? Então, o que acontece na vida? A gente precisa se alimentar, como o Nick disse. Então, a gente tem que cuidar o que a gente se alimenta, né? Hoje, o conhecimento está na mão de todo mundo. O que é bom, o que não é bom, né? O que é adequado, o que não é adequado. Então, essas situações são escolhas que a gente vai fazendo, que depois as consequências vão vir, positivas ou negativas. Ah, mas mesmo assim eu me cuidei a vida inteira, fiz todas as coisas certinho e me surgiu uma doença. Então pode ser que ou você escolheu lá no plano para passar para aprender alguma coisa com aquela situação, às vezes ir no médico, ir no hospital, passar por aquela situação, ou às vezes você está espiando, né? Porque o corpo é um mata-borrando o espírito. Ele está tirando alguma coisa que o nosso espírito tem lá de negativo e traz para o corpo para a gente administrar aquilo e superar aquilo. Não é para a gente sofrer por sofrer. Sempre tem um aprendizado nessa situação. Às vezes só que a gente é muito teimoso e não quer olhar que existe um aprendizado que está acontecendo ali. Mesmo seja a gente cuidando de um familiar, às vezes doente, ou interagindo com pessoas com mais dificuldade, tudo isso está gerando um aprendizado, tanto para mim quanto para aquele irmãozinho. Então, se a gente vê nessa forma que tudo é um aprendizado e que às vezes a gente, por não ter essa capacidade, esses bons sentimentos ainda despertados, a gente vê de maneira negativa, às vezes a gente dá uns passinhos para trás e não fica tão nessa situação difícil que a gente está, parece, andando às cegas, né? Porque há um caminho que Deus estabeleceu que a gente vai chegar à perfeição um dia. Só que cada um vai construir esse caminho. O mapinha é a gente que vai desenhando. E esse mapinha vai ser mais retinho, como o Nick falou, né? Como o Rony falou antes, né? Ou ele vai ser mais retinho, a gente busca o bem, faz o bem. Mas como a gente já está aqui na nossa vida e sabe que não é tão bom, a gente sabe que vai ter alguns desvios, vai ter umas caminhadas meio tortuosas nessa caminhada. Mas Deus está ali ajudando também e Ele sempre está fazendo a parte dele. Cabe a gente buscar também fazer a nossa parte. E tu vê que o que nós estamos falando depende só do indivíduo. Depende só de mim, como eu conduzo o meu estar aqui, né? Você falou, levanto da cama, bato o pé e reclamo. Às vezes, todo dia estou batendo no mesmo lugar. Em vez de ir lá tirar, por exemplo, a mesa que está na frente para me atrapalhar, colocar no outro lugar, deixar o caminho mais fácil. Não, é mais fácil reclamar, né? Então, assim, é o ser, é o indivíduo. Eu tenho que me cuidar do corpo, que é a nossa morada nessa existência. E quanto mais eu cuidar, mas é o que eu estou plantando, é o que eu estou regando. É tudo isso. É o que eu estou vibrando, os meus pensamentos que constroem tudo isso. Então, se eu parar de reclamar, e que nem diz a história, selecionar a semente que eu vou plantar, começar tendo bom ânimo, pensamentos bons, vibrando coisas boas, parar de reclamar e ver uma outra visão, não é conformismo, gente. É entender o sofrimento está ali e muita gente tem, a maioria tem sofrimentos, tem coisas ruins, momentos ruins para passar, principalmente quando afeta a doença. É ruim, é difícil, parece que terra arrasada, mas nós precisamos melhorar. E
nessa parte de doença, quantos relatórios temos, quantas declarações temos de que as pessoas que têm bom ânimo, vibram melhor, se apegam na oração, passam mais fácil. O organismo fica mais forte. Exatamente. Sim. A cura é mais rápida. Então, tudo depende do indivíduo. Então, eu posso fazer uma terra arrasada, ou como eu posso pegar aquela terra e fortalecer ela e apresentar bons frutos depois, né? Se a gente aduba, né, e cuida do terreno, um dia floresce, né? Se não é agora, mais para frente, né? Rony, o que seria então o livre-arbítrio para o espiritismo? E o homem teria liberdade total? O espírito, a partir do momento que ele adquire a consciência lá nos primórdios, desde o mundo primitivo, nós adquirimos o livre-arbítrio. E assim o Pai o quer, que nós temos o livre-arbítrio. Então nós viemos encarnação atrás de encarnação, nos purificando, nos fortalecendo e nos melhorando como ser indivíduo. Nós somos testados encarnação após encarnação para melhoria. Como o Nick disse, como eu vou ser testado na paciência se não sou provocado, né? Então, encarnação após encarnação, nós vamos vencendo batalhas, vencendo os nossos egos, nossos orgulhos, nossas vaidades, nossos defeitos vão sendo ultrapassados com o tempo. E Deus quer assim o livre-arbítrio para quê? Pelas nossas escolhas. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós seríamos simplesmente marionetes. Ou soldadinhos, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Mas daí, qual o objetivo? Então Deus podia ter nos criado puros. E sem precisar essas experiências ser só para marionetes, né? Então o Pai nos dá o livre-arbítrio e respeita muito esse livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é que nossas escolhas. A liberdade de escolher o que eu vou pensar, o que eu vou fazer, o que eu vou viver. Tem consequências, depois nós vamos ver isso. Mas a liberdade, ela nos é dada para que nós trilhamos esse caminho com as experiências do bem e do mal. Existe o mal por quê? Nós que trilhamos esse caminho. Nós experimentamos isso. Deus não gostaria que nós tivéssemos atitudes más. Mas é para que nós tenhamos a experiência e buscamos trilhar o melhor caminho. Lembrando assim, quando Deus nos criou, Ele nos deu um a mais, né? Que Ele nos deu a consciência, né? Então toda vez que a gente está em dúvida, a gente pode consultar a nossa consciência. Será que estou fazendo isso é certo ou errado? A nossa consciência vai dizer, né? Então, digamos assim, a gente já tem um auxílio ainda, né? Nessa nossa livre escolha. Só que aí o que acontece? Se a gente está agindo no mal, às vezes Deus até para nós, né? Até nisso Ele é bondoso, né? Ele diz, não, até aqui eu te deixo você a partir daqui. Às vezes ele vai nos chamar antes para o mundo espiritual, às vezes vai nos dar uma doença, às vezes vai acontecer algum acidente. Por quê? Porque a gente está agindo tão ruim, que a gente está desviando tanto da roda, que Deus diz, vamos dar uma chamadinha aqui, você dá uma paradinha, dá uma respiradinha. Então é importante a gente lembrar isso. E aí o que a gente é livre hoje? A gente é livre no pensar, né? Isso. Nosso pensar é livre. Pensar é livre. Mas aí, o que acontece? A gente vai evoluindo e vai dizer assim, poxa, mas não é legal eu ficar pensando em vingança, né? Não é legal eu querer o mal do outro, eu ficar contente quando o outro está se dando mal. Então, mesmo essa liberdade de pensar, nossa, ela vai sendo aos pouquinhos moralizada, né? A gente vai vendo, poxa, mas não é legal eu ficar vibrando quando o outro está acontecendo alguma coisa negativa. Então, a gente vai moldando ela para quê? Para que a gente vê, porque os estudos demonstram que pensar positivo, orar pelos outros, fazer o bem, nos coloca tanto em ânimo, quanto em saúde, quanto em pensamento, numa situação melhor. E isso é muito difícil, gente, não é fácil. Não é uma coisa que é do dia para a noite, né? Às vezes a gente vai conseguir dar um passinho no melhor, porque os nossos pensamentos, a gente fica ruminando muita coisa, né? E isso é muito ruim, a gente ficar ruminando. Às vezes, quando a gente está ruminando muita coisa negativa, é bom a gente tentar cortar esse pensamento. Escutar uma música boa, ir lá ler um livro, escutar uma palestra, escutar alguém falando alguma coisa diferente, para que a gente consiga aprender a cortar esse pensamento negativo, porque ele não vai levar a lugar nenhum. Ficar se lamentando, ficar relembrando coisas ruins do nosso passado, sempre é muito difícil. Às vezes, então, hoje a gente procura um especialista, né, o psicólogo, o psiquiatra,
ou lá o atendente fraterno na casa espírita, às vezes também nos auxilia, né? Mas aquilo da gente ficar todo dia remoendo coisas negativas nos faz muito mal, que vai criando até problemas até gástricos, né? Hoje a gente sabe que a raiva, o ódio vai criando até problemas, Pois é, né? Michel. E cria até doenças nossas, né? Psicofísicas, a gente chama, né? Pois é. A nossa mente adoece o nosso corpo. Então, essa questão do livre-arbítrio é muito interessante, principalmente no pensar, né? Porque é o lugar que a gente é mais livre de cuidar. E aí, o que a gente está absorvendo todo dia nas nossas redes sociais? Qual que é as coisas que a gente vê na TV? Qual que é as coisas que a gente assiste num seriado ou num filme? Que tipo de coisa a gente está jogando na nossa mente para tornar, quando a dificuldade vem, uma coisa positiva? Também a gente tem que cuidar isso, qual né? O alimento qual o filtro intelectual, né? que nós qual estamos... o filtro que a gente está usando, né? Então, isso é um... Digamos assim, há uma facilidade hoje no mundo atual, mas também pode ser que ela seja um problema, se a gente não está sabendo administrar isso, né? Porque a gente às vezes fica perdendo tempo em vídeos que não são tão edificantes, e quando chega o problema, a gente precisa ter uma base para se melhorar, a gente não consegue. Desculpa, Nico. Não. Então, o que tu está dizendo é que então, o nosso livre-arbítrio é limitado. Eu posso escolher tudo para mim, mas quando eu passo da opção Nick, tá? Ele já se limita. De alguma forma, a vida vai limitar o meu livre-arbítrio. Nós podemos chamar a vida de Deus. Algum acontecimento vai ter na minha vida e vai limitar o meu livre-arbítrio. É natural que isso aconteça. Eu não posso simplesmente fabricar uma bomba atômica e achar que eu vou soltar, porque eu vou estar tirando a liberdade dos outros. As coisas não acontecem assim, então, somente no meu pensamento. Outra coisa que nos limita são as nossas crenças, que apesar delas serem respeitáveis, e a gente aceita as crenças de todos, tem algumas crenças nossas que nos limitam bastante. Por exemplo, quando eu penso que eu não consigo fazer as coisas. Eu tenho livre-arbítrio para pensar isso, mas ela vai me limitar. Vai limitar o meu desenvolvimento, a minha melhora. Eu não consigo fazer. Nossa, eu sou uma pessoa muito... eu tenho problemas sérios. Mas isso é o meu pensamento. Sou eu que creio nisso, não é? Deixando bem claro que Deus nos dá somente o que nós precisamos e principalmente o que nós merecemos na nossa vida. Então, sobre isso eu estou falando por causa que eu falei agora sobre crenças. Nós teremos exatamente o que nós precisamos para nos desenvolver e o que nós merecemos. Colhemos aos poucos tudo o que eu plantei nessa encarnação e nas anteriores. Né? Mas falando nisso, a nossa consciência ela é muito, vamos dizer, seguindo a consciência nossa, ela que nos constrói, né? E, que nem o Michel falou, vamos consultar na nossa consciência o que é certo, o que é errado. E dentro dessa própria consciência, nós somos orientados, intuídos pelo nosso anjo, o guardião. Que nós temos essa facilidade esse espírito que ele é um pouquinho mais superior a nós, com um entendimento melhor, nos tentando orientar o bem ou o mal, as melhores escolhas. Lógico, a escolha é minha. Mas eles estão plantando a sementinha lá para que eu busque essa luz de orientação para trilhar o melhor caminho. Então, cada ato, cada coisa que nós vamos fazer, se nós serenarmos nossa mente e consultar a nossa consciência, nós praticamente teremos muito menos. Temos o livre-arbítrio da escolha, isso é natural. Mas o que o Nick falou, chega até um certo ponto. Porque a partir do momento que as minhas escolhas começam a prejudicar vocês, aí já não pode, né? Porque vocês também têm o seu livre-arbítrio. Então, a nossa liberdade vai até a liberdade do próximo, Sim. né? Já diz então, a própria Deus lei, né? proporciona isso, certas coisas, para ter um limite, né? E isso é extremamente importante, principalmente quando tem pessoas que a gente tem que educar, né? Por exemplo, quando vem nossos filhos, né? É extremamente importante que nós sejamos bons exemplos e exemplos positivos para eles, né? Para que eles possam viver numa atmosfera de aprendizado, de incentivo, né? E se a gente, às vezes, foi criado numa atmosfera mais de ameaça, de coisa, tentar, né, ressignificar isso dentro da gente para que a gente não reflita, porque a gente, às vezes, acaba colocando para fora muito que a gente aprendeu no decorrer da vida. Às vezes a vida foi tão difícil para a gente que a gente tem uma visão muito dura da vida, né? E quer que essa dureza seja implantada em todo mundo. Diz, não, mas eu
tive muita dificuldade. Hoje eu estou bem, mas olha, e daí fica... Porque você só... Não, nem sempre todo mundo precisa passar por um monte de vicissitudes para alcançar uma coisa boa, né? Às vezes a vida pode facilitar um pouquinho. Sim. Porque essa construção é nossa, muito individual, né? E às vezes essas dificuldades foram que nos colocaram numa posição de entender melhor o outro, de tentar trazer uma outra situação melhor, né? Vamos agora, então, para... A gente pede licença, então, para a gente registrar o nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A nossa empresa Scala Construtora. A construção de obras industriais exige valores sólidos e gestão eficiente. Há quase 30 anos, a Scala Construtora vem se destacando nesse setor e orgulha-se em fazer parte da expansão de grandes marcas em solo nacional. Utilizamos as mais modernas tecnologias, prezando sempre pela ética e segurança. Nossa missão é construir com excelência. Nosso compromisso, a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nossos amigos, o Nelson fala, né? A felicidade é relativa. Então a gente agradece a participação de todos, da Janete, da Clenir, da Nelly, que fala tema muito bom para uma boa reflexão e mudança interna. Aí da Cir, o Santo Stefanello lá do Bezerra, a Cleci, a Marineva, a Luísa, a Rosiane, a Ivani, a Ivone fala que maravilha escutar vocês falando tão abertamente coisas de fácil entendimento. Né? Aí a Lia coloca, a existência é tão perfeita que Deus nos encaminha para a vida virtuosa, pois isso é a verdadeira felicidade. E aí, Nick, para a gente aprofundar um pouquinho no tema ainda livre-arbítrio, na questão 845 do Livro dos Espíritos, existe o questionamento. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Tá, eu gostaria de explicar o que é essa pergunta aqui, porque ele diz assim, predisposições. O que seriam as nossas predisposições? Na realidade, como nós temos muitas encarnações, essa aqui é só mais uma que nós estamos passando, né? Mas lá atrás eu fiz muitas escolhas, eu tive muitos familiares, muitos amigos e muitos inimigos. Aos poucos eu fui acumulando alguns conhecimentos, né? E algumas más inclinações. Então, predisposições, quando diz assim, está falando aqui sobre tudo que eu acumulei nas outras encarnações. Eu trago comigo tudo que eu fiz. Não é? Então, essas são predisposições. O que nós não podemos confundir, então, é as minhas inclinações. O Nick tem uma inclinação para o egoísmo. Né? E o meu livre-arbítrio. O que eu vou fazer com o meu egoísmo? São coisas bem diferentes. Entendeu? Eu tenho uma predisposição, uma inclinação para o egoísmo. A ser egoísta. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho livre-arbítrio. Às vezes até cresceu, né, Nick? Às vezes foi rico desde cedo. Às vezes, né, a situação sempre nunca precisou de ninguém. Pois então, você nunca viu que alguém necessitava do outro, né? Porque sempre foi. Mas nós viemos aqui para evoluir. Então, a vida, toda a minha programação anterior vai me colocar em alguns momentos que eu vou ser testado, vai ser testado o meu egoísmo. E aí, do meu livre-arbítrio, eu vou poder fazer as escolhas. Vou continuar sendo egoísta? Eu tenho predisposição. Eu vou ter que trabalhar. E aí, isso é trabalho. Eu vou tentar, aos poucos, me melhorar. Mas eu não tenho salto quântico. Eu não consigo passar por essa inclinação e tirar completamente o meu egoísmo. Não existe isso. Não existe cirurgia, né, Nick? Não dá para ir no médico e ele cortar o egoísmo e dali não é mais egoísta. Pois é, sabe? Diferente do que a maioria pensa, não, nessa encarnação aqui eu era egoísta, agora não vou mais ser. Não. Nós tivemos ali centenas, talvez milhares de encarnações passadas, né? Muito forte esse sentimento do egoísmo. E isso vem comigo muito forte. Vocês lembram daqueles desenhinhos que apareciam na televisão antigamente? Para os mais velhos, eles vão lembrar. Aqui desse lado tinha o anjinho e aqui desse lado tinha o diabinho. Qual deles eu estou alimentando? Quem é que eu estou ouvindo? Então, vejam, predisposição. Isso não quer dizer, tá, que eu vá fazer sempre más escolhas. Porque se eu venho aqui para evoluir, aos poucos eu vou aprender. Como é que eu aprendo? Geralmente pela dor.
geralmente pela dor. Pode ser pelo amor, deveria ser pelo amor, mas geralmente é pela dor. E a dor, ela não está no código divino, né? É Não. porque é necessário a gente aprender. Isso. E aí, para chamar a nossa atenção, às vezes só ela que é a nossa grande amiga, né? Tanto é que o Francisco de Assis fala, minha amiga dor. Porque é ela que faz a gente ligar o alerta. Porque geralmente, quando está tudo bem, a gente está vivendo tranquilo, feliz. Exatamente. Agora, quando chega a dor, a gente já pensa, mas que Sim. remédio posso tomar? Eu vou lá no médico, vou marcar uma consulta. Então, a gente tem um movimento. Isso. E às vezes a vida nos impulsiona a isso, né? Às vezes a vida inteira é difícil para que nós nos despertemos a algumas coisas. E aí o que o Espiritismo nos traz de elemento para que a gente possa fazer esse despertar? O Santo Agostinho vai falar numa questão que ele fala assim, que toda noite ele fazia um exame de consciência e pensava, o que eu fiz de bom esse dia? O que eu não fui tão legal? E o que eu fiz de negativo? E aí todo dia ele ficava... Então, às vezes, até a gente pode escrever, né? Às vezes a gente não vai usar quando está deitado, porque vai dar insônia, né? Então, a gente pode tirar umas horas antes, sentar e dizer, não, ó, isso aqui eu estou indo bem, isso aqui eu acho que eu posso melhorar. E, às vezes, poxa, eu sei que eu sou egoísta. O que é o contrário do egoísmo? Porque, às vezes, trabalhar o defeito é muito difícil. Mas, se a gente construir a virtude contrária a ele, Sim. a gente consegue ser melhor. Então, a gente, em vez de ficar trabalhando no negativo, a gente trabalha o positivo. E isso é o passar do tempo. Às vezes, eu sou muito egoísta, então eu vou praticar caridade. Como é que eu vou praticar caridade aqui na minha casa? Vou dar bom dia, vou ser mais feliz, vou ser solícito com as pessoas. Eu sei que tem que lavar a louça todo dia. Então, uma das louças eu me disponho a lavar. Eu sei que tem que arrumar o quarto. Então, eu não vou esperar minha mãe ou outro. Eu vou lá e arrumo o quarto. Eu tenho que organizar tal coisa. Eu vou lá e faço. Eu me coloco em situações que eu possa atender o outro. E aí, eu também... busco ser feliz com aquilo. Que legal que eu ajudei. Sim. Que legal que eu estendi a mão. Que legal que eu fiz alguma coisa. E assim a gente vai desconstruindo isso. Porque a gente não derruba o prédio inteiro egoísta, né? A gente vai aos pouquinhos tirando devagarinho, a gente vai desgastando. Os tijolos, né? Isso, porque é uma construção, às vezes, de muito tempo. Que às vezes a gente acha que está fazendo como se fosse uma cirurgia moral muito grande. E essa é aos pouquinhos. Às vezes a gente só está na anestesia, né? Então a gente tem que sair dessa anestesia e ir fundo. E nesse fundo a gente precisa fazer um exercício constante e consciente, né? Buscando essa caminhada. Não é um interruptor que a gente vai lá e desliga uma lâmpada, né? É o caminhar, é o construir o dia a dia. Nós falamos sobre dor. A dor é o remédio amargo. Infelizmente, é assim que as coisas acontecem. Não necessariamente eu preciso passar pela dor. Vamos lembrar o apóstolo Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro já dizia isso no tempo de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Eu tenho como mudar aquilo que talvez eu teria que passar amando, sendo melhor. Mas é uma escolha minha. Vamos então para a nossa última questão. O que é a lei de causa e efeito? O que é a lei de causa e efeito no Espiritismo e se temos o livre-arbítrio? A lei de causa e efeito é uma lei natural. Toda lei natural é uma lei de Deus. Existe a lei do homem, né, que muda conforme a sociedade vai avançando moralmente, ela vai mudando para se adaptar. Mas as leis divinas são eternas e imutáveis, não muda nunca. Foi há 400 mil anos atrás, vai ser a vida eterna assim. E a lei de causa e efeito é uma delas. Por que lei de causa e efeito? Toda ação gera uma reação. Todo plantio gera uma colheita. Nada mais é que isso. A causa é o plantio, o efeito é a colheita. Então, as minhas escolhas geram uma reação. E essa reação, boa ou mal, foi as minhas escolhas que fizeram isso. Então, nada mais é que eu estou colhendo o que eu plantei. Por isso que o Evangelho, tudo que se fala, escolher as melhores sementes para plantar. No nosso dia a dia é assim. Então, o que eu estou plantando? Estou plantando coisas boas para colher coisas boas? A causa está aqui, eu estou plantando. A colheita vem ali na frente. Às vezes rápido, ou às vezes demora um pouquinho essa colheita. Mas vou ser obrigado a colher. O plantio é opcional, a colheita é sagrada. Isso aí eu vou ter que colher. Então, precisamos selecionar as melhores sementes, os melhores atos para plantar, para que a colheita seja boa. E não quando chega na colheita que eu vou começar a reclamação. Por que eu estou colhendo isso? Volta lá no início de quando nós começamos o debate.
Existe fatalidade? Não. Existem escolhas que eu fiz para que eu estou sofrendo, ou estou vivendo bem, ou estou na felicidade, ou estou na tristeza. Tudo isso são colheitas que eu estou fazendo da minha própria escolha. Talvez dessa encarnação, não, mas encarnações anteriores. Então, vamos plantar coisas boas agora para que a encarnação seguinte seja mais suave, abençoada e melhor? E é importante a gente lembrar que nunca é tarde, né? Enquanto a gente está vivo, sempre há tempo de mudança e de nós mudarmos um pouquinho as rotas da nossa caminhada. Se hoje em dia a gente não se dá bem com a nossa família, às vezes é muito difícil nossos relacionamentos, a gente pode mudar. E aos pouquinhos as pessoas também podem mudar com a gente. E também a gente não pode mudar agora e achar que todo mundo vai mudar à nossa volta. Às vezes não, às vezes a gente vai conseguir mudar, às vezes a gente tem um despertar, né? Muitas vezes quando a gente ingressa no Espiritismo, por exemplo, a gente vai querer pregar para todo mundo o Espiritismo, né? E vai lá e fala e coisa, mas às vezes não é o momento daquela pessoa aprender algumas situações. Então a gente vai tentando o que fazer. Dar bons exemplos para aquela pessoa, porque quando chegar a oportunidade dela, ela dizer, poxa, mas assim agia tal pessoa, né? Ser exemplos positivos na vida dos outros, né? Então me lembrei bastante quando o Rony falava da parábola dos talentos, né? Quais são os talentos que Deus nos deu hoje? Eu tenho tal e tal talento. Então eu vou tentar fazer que esse talento possa dar frutos para o nosso próximo também, né? Para mim e para o nosso próximo. Às vezes é um talento na área financeira, que daí eu posso ajudar financeiramente as outras pessoas. Às vezes é um talento na música, na arte, que eu posso também passar e fazer os outros aprender. Às vezes eu tenho o talento de escutar o outro, eu sou um bom ouvinte. Então, às vezes, a gente pode exercer esse talento, escutando o nosso próximo, né, tendo paciência com ele. Todos têm talentos. Cada um tem o seu talento, só que é importante não enterrar ele, né? Ou dizer assim, mas a vida é tão difícil, as pessoas são tão complicadas do meu lado que eu vou ficar aqui no meu cantinho escondidinho. Não é isso que Deus quer, né? Porque já acontece na palavra do talento, quando a pessoa enterra o talento, o que acontece? Mau servo, né? Então, se a gente está vivo, a gente tem que interagir com o outro e tentar ir mudando isso. E se a gente não está dando conta, buscar auxílio, buscar ajuda. Se a gente está vivo, tem jeito de mudar, tem jeito de a gente ser melhor. Isso, a gente está falando então sobre a justiça divina. A justiça divina, ela atua através da lei de causa e efeito. De alguma forma eu vou responder por tudo que eu já fiz, ou vou colher todo o bem que eu fiz, não é? Mas nós devemos pensar de que nós podemos mudar os nossos destinos. Nós podemos e devemos trabalhar para que tenhamos dias melhores pela frente, sabe? Interagindo com as pessoas, tentando ser o melhor possível dentro das nossas limitações, mas o melhor possível. E todos nós podemos. Todos nós podemos. O que já passou, nós não conseguimos voltar atrás e construir de novo, né? Mas sim, nós podemos começar agora e fazer um novo fim, né? Então, nós podemos começar agora, dar o primeiro passo, o segundo passo e seguir à frente, nos melhorando. Primeiro vamos cuidar de nós, porque nós somos seres individuais. Vamos cuidar de nós. Qual é o meu objetivo? Ser uma pessoa melhor? Então eu vou me melhorar. E olha, quando a gente olha para o espelho e olha dentro, o ser dentro daquele reflexo que tem ali e não só a carinha bonita, né? Esse é o mais difícil que tem. É olhar sem julgamentos, mas sem vaidades também. Ver exatamente quem eu sou lá dentro daquilo ali e o que eu quero ser. Essa é a dificuldade. Esse ser livre é muito importante a gente hoje aproveitar esses momentos, né? A gente vive um momento muito especial na Terra, né? Em poucos cliques a gente pode ver os melhores palestrantes do mundo. Pode ou ter os contato. Piores, né? Isso. E a gente pode ter contato, mas pensando do lado positivo, né? A gente pode, tem muitas situações extremamente positivas, né? Às vezes a gente não consegue fazer a caridade, a gente tem uma limitação física, mas a gente pode ir lá, quando a pessoa fez uma coisa boa, ir lá e fazer um comentário positivo e dizer, olha que legal, eu aprendi com isso aí. Porque às vezes a pessoa está desgastada, está com dificuldade, né? Então, nós vamos chegando ao final do programa. A gente gostaria de agradecer muito a audiência de vocês, as participações. Hoje bastante gente participou. Vibrem pela gente, pensem no nosso programa. Muito obrigado pela companhia de vocês. Valeu, com certeza. gente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Fique com Deus e que Jesus abençoe a todos. Hora Espírita.